Rastreamento da sarcopenia em pessoas idosas. Aula 6, dissertação. Olá a todos, o meu nome é Juliane de Moraes Batista. Eu estarei apresentando para vocês agora os resultados da minha dissertação de mestrado, realizada no Instituto Educate de Ensino e Pesquisa, em Mogi das Cruzes, em 2022, com o título Rastreamento da sarcopenia em pessoas idosas. Com o envelhecimento, ocorrem alterações fisiológicas no corpo humano, podendo levar ao desenvolvimento de patologias. Dentre essas, uma das mais significativas é a sarcopenia, que por sua vez pode levar à incapacidade física, impactando de forma negativa a qualidade de vida, sendo, portanto, um problema de saúde pública, que quanto antes for diagnosticada, mais assertivas serão as intervenções. Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral avaliar e rastrear a sarcopenia em pessoas idosas por meio do algoritmo EWGSOP2, publicação realizada em 2019 do Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas. Como objetivos específicos, esse estudo teve o objetivo de analisar o questionário SARCALF, classificando os participantes, mensurar a força muscular por meio do teste de dinanometria manual, calcular o índice de massa muscular esquelética por meio da bioimpedância, avaliar o desempenho funcional por meio do TUG e, por fim, elaborar um curso online explicativo e demonstrativo para profissionais da saúde com os passos sequenciais do rastreamento da sarcopenia por meio do algoritmo. Essa foi uma pesquisa de natureza aplicada, transversal, com objetivo descritivo e quantitativo. A amostragem foi selecionada por conveniência, sendo 79 pessoas idosas de ambos os sexos, pertencentes a duas instituições participantes: Cantinho da Melhor Idade, José Mariano dos Santos, e CECERF, Centro de Ciências em Educação e Reabilitação Física. Como critérios de inclusão, as pessoas idosas deveriam estar devidamente matriculadas em uma das instituições participantes, estarem com os dados atualizados na instituição a qual pertencem e terem acesso à internet. Já com relação aos critérios de exclusão, deixaram de participar do estudo as pessoas idosas que sofreram acidente vascular encefálico, que obtiveram um índice de massa corporal inferior a 16 kg por metro quadrado ou superior a 34 kg por metro quadrado, pessoas idosas que apresentaram problemas de edemas, que apresentaram patologias dermatológicas extensas e portadores de marca-passo. É importante destacar que as pessoas que sofreram AVE foram excluídas do estudo por poderem apresentar sequelas que afetariam diretamente a análise da sarcopenia, seja na circunferência da panturrilha ou mesmo no teste de performance física. Com relação ao IMC, problemas com edemas e pessoas que apresentaram patologias dermatológicas extensas, esses critérios de exclusão foram adotados seguindo as diretrizes de 2009, visto que podem causar dificuldade da passagem de corrente elétrica pelo corpo durante a análise da bioimpedância. Já os portadores de marca-passo correm pequeno risco dele ser afetado pela corrente elétrica gerada durante a avaliação. Portanto, nesses indivíduos é indicado monitoração cardíaca durante o procedimento e, caso não seja possível, a bioimpedância é contraindicada. Inicialmente, aceitaram participar da pesquisa em questão 102 pessoas idosas de ambos os sexos. Dentre esses, um foi excluído por ter sofrido acidente vascular encefálico, 5 por serem portadores de marca-passo e 17 por possuírem um índice de massa corporal superior a 34 kg por metro quadrado. Dessa forma, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 79 pessoas idosas de ambos os sexos na pesquisa. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada uma ficha cadastral para coletar as informações como data de nascimento e grau de escolaridade.
adaptada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E também foi realizada uma breve anamnese para coletar as comorbidades. A verificação do nível de atividade física dos voluntários foi realizada mediante a aplicação do questionário BAEC. E para o rastreamento da sarcopenia foi utilizado o algoritmo EWGSOP-2-2019, do Grupo de Trabalho Europeu de Sarcopenia em Pessoas Idosas. Ainda é importante enfatizar que, com relação aos aspectos éticos, foi elaborado um termo de consentimento livre esclarecido e apresentado aos voluntários, a fim de que conhecessem a pesquisa e os procedimentos pelos quais seriam submetidos. Também foi elaborado 2 termos de autorização da instituição, sendo um para cada unidade que participou da pesquisa. Para a verificação do nível de atividade física foi aplicado o questionário habitual BAEC modificado. Ele possui 3 dimensões, onde a pessoa idosa foi questionada sobre as atividades de vida diária, atividades esportivas e atividades de lazer, qual a frequência, intensidade e tempo de prática. Para cada atividade há um código numérico de intensidade que não possui unidade. Os códigos foram criados baseados em gasto energético, sendo que a pontuação inferior a 9 classifica o indivíduo como sedentário, entre 9 e 16 como ativo e acima de 16 como atleta. Para análise estatística foi utilizado o teste de Q² para as variáveis categóricas e o teste ANOVA para as variáveis contínuas. Para análise foi feito a estatística isoladamente por sexo e também o feminino versus masculino. Este é o algoritmo EWGSOP2, publicado em 2019 pelo Grupo de Trabalho Europeu de Sarcopenia em Pessoas Idosas, da qual foi base para esta pesquisa. Esse algoritmo conta com 4 etapas: encontrar os casos, avaliar, confirmar e detectar a gravidade. Na primeira etapa, encontrar os casos, foi utilizado nessa pesquisa um instrumento SAR-CALF, que consta do questionário SAR-QF mais a medida da circunferência da panturrilha. Na etapa 2, avaliar, foi utilizada nessa pesquisa o dinamômetro manual, para avaliar a força muscular. Na terceira etapa, confirmar, foi utilizada a balança de bioimpedância, a fim de confirmar ou não a sarcopenia, fazendo a análise da quantidade ou qualidade muscular. E por fim, na quarta etapa, que diz respeito à gravidade, foi utilizado o teste TUG, para análise da performance física. Agora vamos aos resultados. A população do estudo foi composta por 79 pessoas idosas de ambos os sexos, sendo 62 do sexo feminino e 17 do sexo masculino, com idades entre 60 e 84 anos. Na tabela 1, é possível visualizar os dados referentes à idade e IMC dos participantes da pesquisa. Com relação à idade dos voluntários, os resultados demonstraram que a média de idade das pessoas idosas do sexo feminino foi significativamente menor que a idade das pessoas idosas do sexo masculino. No entanto, no que se refere ao IMC, o índice de massa corporal, não houve diferença significativa. Na tabela 2, é possível visualizar os dados referentes ao nível de atividade física dos participantes da pesquisa, ambos obtidos durante a aplicação do questionário BAEC. Então, ao observar os resultados obtidos, podemos concluir que, quando comparados os sexos feminino e masculino, tanto na pontuação quanto na classificação do questionário, não houve diferença significativa. Contudo, ao analisar as participantes do sexo feminino, os resultados demonstram que houve diferença significativa quanto ao nível de atividade física, sendo que o valor observado de pessoas idosas sedentárias foi maior que o esperado. Já entre os participantes do sexo masculino, não houve diferenças significativas dentro do grupo. Na tabela 3, é possível visualizar os dados referentes à caracterização da amostra. Enquanto as participantes do sexo feminino apresentaram diferenças significativas em todas as variáveis,
os participantes do sexo masculino apresentaram diferenças significativas apenas para as variáveis cor da pele e estado civil. Já quando comparados os sexos feminino versus masculino, não houve diferença significativa para nenhuma variável. A seguir serão apresentados os resultados dos dados e variáveis que compõem a análise do rastreamento da sarcopenia. Na tabela 4 é possível visualizar os dados referentes à classificação do SARCALF, que é a primeira etapa do processo do rastreamento da sarcopenia. Foi observado que ambos os sexos apresentaram uma distribuição significativamente maior de pessoas que não tinham dificuldades para carregar 5 quilos, levantar da cadeira, subir escadas, não precisavam de ajuda para caminhar, não haviam sofrido quedas no último ano e que apresentaram a circunferência da panturrilha nos padrões desejáveis. Na comparação entre os sexos, feminino versus masculino, apenas a variável ajuda para caminhar apresentou diferenças significativas. Consequentemente, ambos os sexos obtiveram superioridade significativa de classificação na categoria sem sinais sugestivos de sarcopenia. A próxima tabela ilustra a análise da força muscular por meio da dinamometria manual. Foi observado que os participantes desse estudo, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, apresentaram um número observado maior do que o esperado na categoria normal. Portanto, na sua grande maioria, os participantes dessa pesquisa apresentaram valores ideais de força muscular. Contudo, quando comparado feminino versus masculino, não houve diferença significativa. A próxima tabela demonstra a análise da massa muscular feita por meio da bioimpedância. Pode-se observar que tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, o número observado foi maior do que o esperado na categoria normal. Portanto, a grande maioria dos participantes dessa pesquisa apresentaram valores ideais de massa muscular. No entanto, quando comparamos feminino e masculino, não houve diferença significativa. As próximas duas tabelas demonstram a análise feita da performance física por meio do teste do TUG, o que equivale à quarta etapa do rastreamento, para detectar o grau de severidade de sarcopenia dos participantes. A tabela acima mostra que 100% dos participantes dessa pesquisa apresentaram o teste TUG sem alteração, ou seja, menor que 20 segundos na execução. Portanto, nessa pesquisa, nenhum dos participantes foram classificados com sarcopenia severa. Já a tabela abaixo mostra a média de tempos em segundos para execução do teste do TUG, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, não havendo diferença significativa entre eles. Por fim, esta última tabela vai ilustrar a classificação final dos participantes após todas as etapas do processo para rastreamento da sarcopenia. Conforme os resultados apresentados, é possível observar que a maioria significativa dos participantes dessa pesquisa, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, apresentaram um valor observado maior do que o esperado para a categoria sem sarcopenia. Já na categoria sugestivo de sarcopenia, que corresponde à primeira etapa do processo do rastreamento, 9,7% do sexo feminino se enquadrou nesta categoria e 5,9% do sexo masculino. Por fim, 3,2% das participantes do sexo feminino apresentaram sarcopenia confirmada, enquanto no sexo masculino não houve participantes que se enquadraram nesta variável. Quando comparados os sexos feminino e masculino, não houve diferença significativa. Agora vamos para a discussão sobre a pesquisa. Nessa pesquisa, pude observar que o algoritmo atualizado
publicado em 2019, do Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas, tem ampla utilização, apesar de ter sido recentemente publicado. Na minha pesquisa, a maior parte dos participantes foram classificados sem sarcopenia, e também não houve nenhuma incidência de sarcopenia confirmada em homens, o que vai ao encontro do estudo de Van Ancun et al. 2020. No meu estudo, 3,2% dos participantes foram classificados com sarcopenia confirmada, o que se aproxima do estudo de Silva e Santos 2020, com 4,3%, e Lampignano et al. 2021, com 4%. No entanto, outros estudos obtiveram valores diferentes de prevalência de sarcopenia. Portanto, foi possível concluir que, ainda que se utilize o mesmo protocolo, a prevalência de sarcopenia pode variar, pois isso depende do grupo que foi estudado, por exemplo, pessoas idosas residentes em ILPIs, pessoas idosas hospitalizadas, etc., ou também do local onde residem. Quanto ao nível de atividade física, a maioria das pessoas idosas do sexo feminino nessa pesquisa foram classificadas como sedentárias, mesmo sendo frequentadoras de espaços onde praticam atividades físicas. Tal resultado pode ser atribuído ao fato de que a pesquisa foi realizada num período pós-pandemia, onde essas pessoas idosas se encontravam num período de isolamento. No entanto, mesmo sendo classificadas como sedentárias, a grande maioria foi classificada também como sem sarcopenia, o que não vai ao encontro dos autores encontrados na literatura. Esses autores, em suas pesquisas, neste período pós-pandemia, constataram que houve um aumento do diagnóstico de sarcopenia confirmada na população idosa. Na minha pesquisa, a maior parte dos participantes foram classificados também sem sinais sugestivos de sarcopenia, na primeira etapa do rastreamento, o que vai ao encontro do estudo de Souza et al. 2020, com 59%, e Cristaldo et al. 2021, com 68,9%. Então, foi possível observar que, mesmo que os estudos apontem a superioridade de pessoas sendo apontadas sem sinais sugestivos de sarcopenia, os valores apresentam grande diferença. Com relação à força muscular, foi observado nesse estudo que grande parte dos participantes dessa pesquisa apresentaram os valores ideais neste quesito. Van Ancun et al. 2020 apontam em sua pesquisa que isso pode ocorrer, pois na publicação do Consenso Europeu de 2019, em comparação ao de 2010, os pontos de corte na dinamometria manual estão mais baixos, o que facilita que os participantes avaliados sejam enquadrados com valores ideais de força muscular. Também, com relação à massa muscular, a grande parte dos participantes dessa pesquisa apresentaram também valores normais, dentro dos parâmetros desejáveis. E, por fim, não houve nenhum participante classificado com sarcopenia severa, o que vai contra o estudo de Pape et al. 2022, onde obteve 8% dos participantes com sarcopenia severa, e Peterman, Rocha et al. 2022, que relata uma prevalência de 2 a 9% nessa categoria. Vamos agora à conclusão. Foi possível concluir, portanto, que os participantes, em sua grande maioria, foram classificados sem sarcopenia, como sedentários e com valores ideais de força muscular, massa muscular e desempenho físico. Houve poucos participantes classificados com sarcopenia confirmada e nenhum classificado com sarcopenia severa. Fica claro, portanto, a importância do rastreamento da sarcopenia, principalmente nas pessoas idosas. E no caso dessa pesquisa, ainda foi mais relevante por ter sido feito num período pós-pandemia,
onde vários estudos apontavam o crescimento desta patologia. Quanto antes for identificada e diagnosticada a sarcopenia, mais rápido serão realizadas as intervenções e assim poderá se evitar a incapacidade física, fragilidade e o desenvolvimento de outras patologias que podem interferir negativamente na qualidade de vida da população idosa. Espero que você tenha gostado do curso e agradeço muito sua participação. Fico à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Muito obrigada e até a próxima!